O outro, a relação da criança no mundo é interceptada pelo outro, é interceptada pelo mundo da linguagem, pela interpretação, pelo mundo simbólico. E é isso que faz com que cria condições especiais para o homem ser um ser simbólico. O que é ser simbólico? O ser simbólico é aquele que é capaz de, não apenas de, na realidade, ele ser capaz de um desdobramento. Quando a gente começa a falar, eu diria que a criança é simbólica desde o início, porque ela é simbólica porque o outro a constitui como simbólica. Mas alguém como Piaget vai dizer que ela se torna simbólica no momento em que ela se torna capaz de separar o que a gente chama do significado do significante. Por exemplo, ela é capaz de pegar um pau e transformá-lo num boneco ou numa espingarda. No momento em que um pau consegue romper a ideia de que o pau está ligado exatamente à ideia de pau, mas ele pode ser várias outras coisas, ela está realmente entrando numa possibilidade imensa de desdobramentos de sentidos. E é isso, nessa matriz dialógica eu-outro, que justamente a criança é construída, é que ela se estabelece esse mundo simbólico que, obviamente, vai ser produzido dentro daquela cultura. Mas, além disso, não são só os objetos que começam a ter significados. Ela própria passa a ter significados. E esses significados, ela, inclusive, vai brincar com eles através do jogo de faz de conta. Quer dizer, ela brinca com o eu e com o outro, trocando de papéis. Ela brinca de mãe que dá mamadeira para a boneca, mas ela brinca de mamãe e filhinha, de médico e paciente, com os seus amigos, e conseguindo explorar uma diversidade de papéis. Obviamente, esses papéis lhe são atribuídos pelo outro também. Quer dizer, a cada momento, missão na relação minha com o outro. Neste momento, por exemplo, está me sendo atribuída a função de palestrante. Agora, tem outras horas que eu estou em outras salas, eu estou indo como a função de aquela que ouve o palestrante. Então, sempre o mundo é organizado através de papéis e contrapapéis. E é neste processo de interação em que os outros me atribuem papéis que, ao mesmo tempo, o constituem. Por exemplo, uma das coisas que eu coloco em desenvolvimento é que, quando nasce um bebê, não nasce apenas um bebê. Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um irmãozinho, nasce uma avó. E estas pessoas, nesta rede de interações, se constituem reciprocamente. Na realidade, nesse sentido, quando vocês vão pensar, inclusive nos livros de psicologia do desenvolvimento, vem o desenvolvimento da primeira infância, segunda infância, pré-escolar, escolar, adolescência, idade adulta, velhice. Na realidade, o desenvolvimento não se dá assim. Ele vai se dar no momento que o bebê está nascendo. Estão nascendo todos esses outros pessoas à volta dele. No momento em que um adolescente está adolescendo, está se tornando adolescente, tem uma mãe e um pai numa determinada fase da vida, que também estão se relacionando com os avós, com os pais dele, em outra fase da vida, já num processo de envelhecimento. E o desenvolvimento vai se dar nessa rede de relações. Não é um indivíduo que vai se desenvolver sozinho nas suas características individuais. Eles vão se constituir reciprocamente nessas redes de interação.
O outro ponto importante também dentro dessa perspectiva é que o desenvolvimento não se dá só na infância ou na adolescência, ele se dá até a morte. A morte termina, tem gente que acredita que até que continua depois dela, mas a morte termina, é quando termina o ciclo de vida. E o desenvolvimento vai se dar durante o ciclo de vida todo. O momento de aposentadoria é um momento de desenvolvimento extremamente importante do indivíduo. O momento de menopausa ou andropausa para a mulher e para o homem são momentos de desenvolvimento extremamente importantes. Inclusive porque constituem crises que desestruturam os sistemas de significações e os papéis que até então o indivíduo se atribuía, e de repente o indivíduo tem de se recolocar, ele tem de se rever, constituir novamente na interação com as pessoas. Peguem, por exemplo, o indivíduo que está se aposentando. Até então, o significado dele vinha muito do trabalho, particularmente se é homem. Mas, de repente, se ele está se aposentando e ficando mais em casa, esse significado, embora ele continue, ele não está sendo mantido através das interações. E esse indivíduo volta tem de se repensar no quem sou eu. Quem sou eu no passado, no presente e no futuro. Quem vou ser eu, inclusive. E isso vocês podem pegar nas várias fases. Fala quem sou eu, a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que inclusive se opõe ao outro e entra naquele não sistemático. Vamos tomar banho? Não. Vamos comer? Não. Por quê? Porque para se diferenciar do outro, para se perceber como um eu, ela se opõe. Que vai reaparecer na adolescência também o quem sou eu, em que ele também vai ter de reorganizar sua rede de significações para entender quem ele é. E vai ser, muitas vezes, em oposição àqueles elementos da família com quem ele quer se diferenciar. Ele quer ser alguém diferente daquela criança que é filha daquela família e daquelas pessoas.